Qual a posição da Igreja na política? A política faz parte da vida cristã e a omissão da Igreja em causas políticas tem levado a mesma a sofrer perseguições. A Bíblia está repleta de histórias de grandes personagens que exerceram uma liderança política através dos tempos. Entre eles, podemos citar José, governando o Egito, Esther, sendo rainha do Império Medo-Persa, Daniel, governando o Império Babilônico, entre outros inúmeros exemplos que poderíamos aqui citar. Apesar de a Bíblia nos mostrar claramente que Deus levanta pessoas de caráter e que glorifiquem a Deus através da política, por muito tempo os cristãos se omitiram dessa responsabilidade por uma mística de que a atividade na política era satanizada. Isso causou e ainda causa diversos problemas, como resultado da não participação política no poder público, uma vez que governos contra a cultura judaico-cristã tiveram e têm voz ativa, gerando perseguições religiosas. Em muitos lugares do mundo, ainda impera um modelo político que adota a religião e Estado como instituições únicas para governo. Percebemos que este modelo não funciona e podemos verificar na Bíblia que antigas civilizações baseadas nesse princípio não obtiveram sucesso. Em Atos dos Apóstolos, fica evidente que a ideia de Estado e Igreja agindo em unidade como instituição não dá bons resultados. Logo, Estado e Igreja tendem a possuir suas próprias instituições independentes, compreendido como Estado laico. Assim, um não pode intervir nas atividades do outro e vice-versa. Ou seja, o Estado não interfere na Igreja e a Igreja não interfere no Estado. Conforme nossa Constituição vigente, a separação entre Estado e Igreja está definida, mas com a ressalva de colaboração de interesse público. Dessa forma, nosso interesse aqui é lhe incentivar a participar socialmente na política, seja no debate, seja na influência ou simplesmente na análise de ideologias e propostas. Importante lembrar que a Bíblia nos diz, lá na carta aos Romanos, que não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Portanto, o Estado é um instrumento ordenado por Deus para a aplicação da justiça, tanto para o bem daqueles que fazem o bem, quanto sendo um problema para aqueles que praticam o mal. Logo, resistir ao Estado é o mesmo que afrontar a Deus. Assim, devemos ser pacíficos e justos quanto ao pagamento dos impostos e tributos. Além do mais, orar pelas autoridades públicas é uma recomendação bíblica, conforme a carta ao Timóteo. Embora haja a necessidade de atuação de cristãos na política, há de se tomar cuidado perante ideologias e interesses pessoais, devendo o cristão definir sua atuação com temor a Deus acima de tudo. Caso haja ação buscando os próprios interesses, no caso do cristão, o descrédito recai justamente sobre a igreja no todo. A esses, o apoio cristão não deve ser oferecido. Nem a esses, nem àqueles que possuem interesses contrários às convicções cristãs. A Bíblia diz, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Assim sendo, é necessário que todo cristão analise as ideologias propostas pelos partidos políticos e seus candidatos sob a ótica cristã. A conscientização deve estar fundamentada em princípios cristãos. Contudo, não deixemos jamais nossa esperança ser depositada nas decisões políticas, visto que o ser humano é falho e jamais irá resolver todos os problemas da humanidade. Mas devemos estar sempre voltados para um avivamento espiritual, a fim de que o Evangelho de Cristo alcance vidas, o Espírito Santo transforme-as, e assim a sociedade será transformada espiritualmente
e socialmente. O tempo que estamos vivendo tem acirrado os ânimos no debate político. Algumas liberdades têm sido cerceadas e, diante disso, todo cristão deve se envolver no processo, avaliando partidos e candidatos e rejeitando através do voto aquele que esteja em contrariedade com a ética, a moral e os costumes cristãos. Nessas eleições, não seja omisso, dê seu apoio a candidatos que defendam nossas causas e princípios. O futuro de todos nós está no nosso voto consciente.